O Spotify é hoje uma das mais consolidadas plataformas de streaming de música do mundo, oferecendo acesso a mais de 100 milhões de músicas e 7 milhões de podcasts. Em 2024, a empresa alcançou 678 milhões de usuários ativos mensais, dos quais 268 milhões assinam planos pagos, fazendo com que a companhia, através de assinaturas e publicidade, tenha alcançado a marca de 15 bilhões de euros em receita, com um lucro líquido de aproximadamente 1,13 bilhões de euros. Algo que impressiona não exatamente pelos números, mas pelo fato de que desde a sua criação, o Spotify só dava prejuízo. Mas desde o ano passado ele conseguiu reverter isso e se tornar uma operação rentável. Aqui no Brasil, o Spotify se tornou uma verdadeira febre. Mais de 6% do tráfego global do Spotify vindo do nosso país, com vários artistas nacionais fazendo parte da biblioteca Spotify. E apesar de hoje o Spotify ser um negócio gigantesco e super consolidado, ele começou como um sonho distante de dois programadores na Suécia. Eles queriam distribuir músicas de uma forma mais prática e, por tabela, acabaram solucionando o problema da pirataria. Eu sou o Revel, você está no VP Capital, e hoje vamos falar sobre a história do Spotify. Nossa história começa em 2006 na Suécia, quando Daniel Ek e Martin Lorentzon decidem criar o Spotify. Daniel Ek era um engenheiro de software de 23 anos, que desde cedo começou a ganhar notoriedade no cenário digital europeu. Ek havia atuado como diretor técnico da Stardoll, uma comunidade virtual de moda voltada ao público adolescente, um dos primeiros grandes sucessos da internet na Suécia. Mais tarde ele fundou sua própria empresa de publicidade online, a Advertigo, que acabou sendo comprada por outra firma maior de marketing, a Tradedoubler. A empresa compradora foi criada pelo segundo nome da nossa história, Martin Lorentzon. Foi justamente com a venda da Advertigo que Ek e Lorentzon se conheceram. Ao vender sua participação na Tradedoubler, Lorentzon decidiu se unir ao programador Ek para criar o que seria o início da plataforma de streaming de músicas. Essa ideia veio em uma época onde a pirataria de músicas comia solta, e o download ilegal de músicas licenciadas estava literalmente matando a indústria. Esses downloads ilegais de músicas começaram de forma tímida anos mais cedo em programas como o LimeWire e o Napster, que já foi citado aqui no nosso vídeo do Facebook. Esses downloads ilegais acabariam ganhando novas proporções com a chegada de sites como o Pirate Bay, que compilavam torrents e tornavam a pirataria algo extremamente simples e fácil de compartilhar. Naquela época, era literalmente mais fácil baixar uma música pirata do que comprar um CD de um artista. Isso, é claro, tinha efeitos extremamente negativos para as gravadoras e para os artistas. E para tentar solucionar esse problema, a dupla de amigos suecos criaram o Spotify. Ek acreditava que as pessoas não pirateavam músicas de sacanagem, mas sim por comodidade, porque não havia nenhum jeito fácil e rápido para se ouvir músicas. O Spotify nasceu então dessa vontade de ofertar uma biblioteca gigantesca de músicas que fosse acessível de forma instantânea e gratuita por streaming, sem a necessidade de downloads. A ideia era de transformar o consumo de músicas em algo tão rápido quanto o rádio, com a diferença de que você poderia escolher suas músicas favoritas. Nascia aqui a ideia original do Spotify. O serviço de streaming que a gente conhece hoje não surgiu pronto. Nos primeiros anos, o Spotify era um software que só poderia ser instalado no computador e que operava em alguns poucos países. O programa ainda tinha um catálogo ridiculamente pequeno, que era limitado pelos acordos que a dupla conseguia fechar com as gravadoras. Acordos que no geral eram bem difíceis, tendo em vista que o Spotify ainda não tinha o nome que tem hoje e as gravadoras eram extremamente conservadoras nos seus contratos. Depois de 2 anos de desenvolvimento, a plataforma do Spotify foi oficialmente lançada em outubro de 2008. Nessa época, o mundo vivia um momento de avanço tecnológico absurdo. A internet começou a se tornar algo muito mais acessível e estável, diferente das péssimas conexões de internet que a gente tinha lá no começo dos anos 2000. Além disso, os smartphones estavam nascendo com a chegada bombástica do iPhone em 2007, e o YouTube, por sua vez, consolidava o modelo de consumo online de vídeos. Mas apesar de todos esses avanços, a tecnologia dessa época era ainda bem limitada. Serviços de nuvem ainda estavam nos estágios iniciais, e o streaming dependia de uma conexão extremamente estável que a maioria das casas e dos aparelhos ainda nem sonhavam em ter. Mesmo com todas essas dificuldades, o timing do lançamento foi decisivo. O Spotify entrou no mercado no exato momento que os consumidores estavam prontos para abandonar os CDs e os arquivos MP3. Todo mundo estava pronto para pular de cabeça em um modelo de acesso que te permitisse ouvir músicas online. E durante todo esse período inicial do Spotify, os mercados globais amargoravam perdas financeiras insanas causadas pela crise do subprime, lá nos Estados Unidos. A sorte do Spotify nessa época foi que eles estavam focados 100% na Europa. Então, grandes quebras de bancos americanos, como o do Lehman Brothers, acabaram não afetando diretamente a dupla sueca, que tinha botado uma grana violenta no projeto.
Quando a crise do subprime bateu, os dois já tinham investido muito tempo e dinheiro no projeto para largar tudo de vez. Saber investir bem o seu dinheiro pensando no longo prazo é algo importantíssimo, não só para grandes empresas, mas também para nós pequenos investidores. E se você quiser aprender a investir de verdade sem essas fantasias que te vendem de enriquecer rápido, eu te recomendo a OVP. É só você abrir o site da ovp.com.br, clicar no botão para fazer a sua análise de perfil e responder um questionário bem simples. Muita gente fica com preguiça de responder, mas aí se você não tem paciência para responder um questionário, talvez investimentos de longo prazo não façam muito sentido para você. Na OVP a gente vai te ensinar o caminho certo e sem atalhos, aportar de forma consistente nos melhores ativos. Se você acha que dá para ficar rico da noite pro dia aportando pouco, eu não quero te desanimar, mas isso não vai acontecer. Agora, se você já é alguém que ganha seus R$ 4.500 por mês e consegue salvar uma parte legal dessa grana para fazer os aportes, aí a coisa já muda de figura. E se você ganha seus 15 ou até 50 mil reais por mês, esse processo para enriquecimento vai ficar ainda mais rápido. Só que quando eu falo de enriquecer, eu não tô falando de você sair por aí com uma Ferrari na rua. Eu tô falando de você conseguir respirar um pouco mais tranquilo, sabendo que uma grana relevante vai cair na sua conta todo mês de forma passiva. Para quem se mata trabalhando e depende 100% do salário, essa talvez seja uma ótima forma para diversificar nas receitas e até para se aposentar mais cedo do que a maioria. Que, para ser bem franco, a gente sabe que a maioria nem vai se aposentar pelos moldes que a gente tem hoje. Se você quiser fazer isso do jeito certo investindo no seu futuro, ovp.com.br. Clica no link e preenche o formulário. A gente está começando uma turma nova e vamos te ensinar a investir de forma estratégica tanto no Brasil quanto no exterior. Bom, mas voltando para a história do Spotify. Depois da crise do subprime, o Spotify finalmente começou a deslanchar. Com o mundo se recuperando financeiramente da crise do subprime e com a digitalização da indústria da música ganhando cada vez mais tração, o Spotify começou a mirar na sua expansão internacional. A primeira parada fora da Europa foram os Estados Unidos. A entrada no mercado americano aconteceu em 2011, e não foi nada fácil. Por lá, as leis de licenciamento eram ainda mais rígidas que as da Europa, e as gravadoras exigiam que o Spotify pagasse adiantado milhões de dólares em licenças. Aquele era um verdadeiro campo minado jurídico, com muitos interesses em jogo, tanto das gravadoras quanto das produtoras. Ainda assim, Daniel Ek conseguiu convencer os executivos de algumas das maiores gravadoras do mundo, que estavam no guarda-chuva de grandes conglomerados de mídia como a Warner, a Sony e a Universal, de que o Spotify era uma solução real para o problema da pirataria. O segredo para o sucesso desse acordo provavelmente foi a promessa de que, se eles fechassem com o Spotify, teriam algo que ninguém até então tinha no mercado: os dados. Cada música na repetição, cada playlist salva, cada tempo que você passava em cada faixa. Tudo aquilo criava padrões que mostravam para as gravadoras que tipo de público estava ouvindo suas músicas, quais as músicas tinham mais chance de estourar e como envelopar tudo aquilo em produtos cada vez melhores que venderiam mais. Com o aval então desses grandes players e de investimentos cada vez maiores do setor privado, o Spotify começou a operar num ritmo cada vez mais acelerado. O número de usuários crescia exponencialmente, e com isso, a empresa começou a mudar a maneira como a indústria da música funcionava. Em pouco menos de um ano, os usuários europeus do Spotify, que somavam 1 milhão de ouvintes, simplesmente duplicaram. E de 2 milhões de usuários ativos, o Spotify pulou novamente no ano seguinte para impressionantes 20 milhões de usuários ativos. Tudo isso mostrava a adoção massiva da plataforma pela galera que já ouvia música e que agora saía aos poucos das mídias físicas para ouvir suas músicas favoritas no serviço de streaming. Foi nessa época que o Spotify lançou sua versão mobile, que apesar de ser gratuita, era repleta de anúncios, o que trouxe algumas polêmicas. Apesar de ter uma base de usuários gigantesca, que crescia exponencialmente ano após ano, o Spotify ainda tinha problemas sérios para conseguir monetizar essa base. A empresa adotou um modelo chamado de freemium, onde basicamente boa parte dos usuários acessavam a plataforma de graça, porém com anúncios entre as músicas. Só que esse modelo, além de ser bastante irritante para os usuários, não trazia uma grana muito boa para o negócio. Tanto que historicamente o Spotify sempre operou num leve prejuízo. Ele gastava muito mais em licenças do que arrecadava com as propagandas. Para cada faixa reproduzida, a gravadora tirava um pedacinho da receita que muitas vezes nem mesmo era gerada, porque o usuário em questão não era um usuário pagante, que depois de algumas faixas viu uma propaganda do próprio Spotify dizendo para ele adquirir um plano premium. A grande jogada do Spotify não foi ser uma empresa ultra rentável logo de cara, mas sim priorizar o aumento da sua base de usuários para que um dia ela conseguisse virar a chave, incluir alguma pequena mudança no funcionamento da plataforma e começar a lucrar simplesmente pelo número gigantesco de usuários da rede. Algo muito parecido com o que o Nubank fez.
O Spotify se manteve firme nesse propósito, e um dos grandes diferenciais da plataforma foi o seu algoritmo de recomendação, que combinava inteligência artificial e machine learning para entregar playlists personalizadas, como a playlist de descobertas da semana e o radar de novidades. Essas ferramentas se tornaram a alma da experiência Spotify e ajudaram a manter os usuários na plataforma. É claro que a adoção massiva do Spotify pelo público não passou desapercebida, e logo outras marcas começaram a lançar seus próprios serviços de música que iriam rivalizar diretamente com a empresa. Em 2015, a Apple lança o Apple Music. Diferente do Spotify, o Apple Music veio direto com o modelo pago, apoiado por uma base de usuários gigantesca do iTunes. Em paralelo a isso, tivemos o surgimento de diversas outras plataformas de música como o Amazon Music, o Deezer, o Tidal e o YouTube Music. Cada uma dessas empresas vinha com uma carta na manga, que trazia algo único para o usuário. Algumas dessas empresas tinham exclusividade com certos artistas e gravadoras. Outras tinham algoritmos de recomendações aprimorados e outras tinham preços mais caros ou mais baratos. O Spotify tinha algo, porém, que nenhuma das outras tinha: o foco total na música. Enquanto a Apple, a Amazon e a Google viam o serviço de streaming de música apenas como mais uma das suas linhas de negócio, a música era basicamente o código genético do Spotify. Isso fazia com que a empresa fosse muito mais ágil para implementar mudanças, assinar contratos e captar artistas independentes. Tudo isso manteve o Spotify como a principal escolha de streaming de música no mundo. E conforme a empresa ia ganhando cada vez mais usuários e mais atenção, as portas do IPO finalmente se abriram para a companhia. Só que não da forma clássica que a gente imagina um IPO. Em 2018, o Spotify deu um dos passos mais importantes que qualquer empresa pode dar: abriu seu capital na Bolsa de Nova York. Ela foi avaliada em mais de 26 bilhões de dólares na época. E diferente de outras empresas, o Spotify fez isso por meio de uma listagem direta, sem a contratação de bancos para coordenar a venda das ações e sem ofertar novas ações para captação de dinheiro. Essa foi mais uma das ousadas decisões de Daniel Ek, que queria dar mais liberdade para os seus acionistas para negociarem suas participações no Spotify, ao invés de optar pela captação clássica de dinheiro no mercado. Com essa jogada, Ek e seu parceiro conseguiriam manter um certo nível de autonomia e independência da empresa. As ações, que abriram num preço de 132 dólares, pularam para 165 dólares no primeiro dia de negociação, recuando um pouco no fechamento do mercado, mas ainda assim atingindo impressionantes 149 dólares a ação. Foi a partir de 2018 que a plataforma começou a investir pesado na sua divisão de podcasts. Grandes contratos foram fechados com personalidades de peso como Joe Budden, o casal Obama, Joe Rogan e Kim Kardashian. E em paralelo a isso, o Spotify começou a comprar de forma agressiva várias empresas do ramo de podcasts e empresas de distribuição de licenças, para expandir ainda mais a sua diversidade de produtos na plataforma. Em 2018, ela comprou a empresa de licenciamento musical Loudry. E em 2019, ela comprou a Parcast, a Gimlet Media e a Anchor FM, todas empresas do ramo de podcasts. E se você quiser aprender a investir de verdade, eu te recomendo a OVP. Se você já tem R$1 milhão investidos, ou tem pelo menos R$500 por mês que você consegue investir, você só precisa clicar aqui no link da descrição e responder o nosso formulário. Além dos benefícios da OVP na hora de investir, você pode ter acesso ao cartão da OVP, que além de ser o melhor cartão do mercado, te dá acesso a salas VIP, cashback na fatura, tem um sistema de pontos espetacular, além de te oferecer várias outras vantagens. Eu acredito que essa seja uma excelente decisão para o seu futuro. O Spotify despontou na frente de todas as outras concorrentes como a maior plataforma de podcasts do mundo, sabendo surfar muito bem essa onda de interesse dos ouvintes por programas mais densos de informação. Uma onda que, sinceramente, dura até hoje. Depois de ter passado por alguns apertos com uma operação de resultados negativos e por um mega vazamento de dados em 2020, o Spotify conseguiu dar a volta por cima e se manter no topo das plataformas de streaming de música. E na real nem era mais só de música. A empresa tinha se transformado em um dos maiores players do mercado de podcasts e audiobooks, graças às suas contratações brilhantes. Na época da pandemia, quando estava todo mundo em casa buscando por algo para se distrair da dura realidade dos lockdowns, o Spotify virou um refúgio para um gigantesco número de pessoas. No Brasil, a adesão ao Spotify foi um fenômeno avassalador. Se em 2015 o streaming ainda enfrentava a resistência de quem preferia baixar músicas ou ouvir no YouTube, nos anos seguintes isso mudou quase que de forma total.
Os brasileiros adotaram o Spotify não apenas como uma ferramenta para ouvir seus artistas favoritos, mas como um espaço para descobrir novos sons, acompanhar tendências, ouvir histórias e até se informarem. O Spotify te permite criar trilhas sonoras para os seus deslocamentos, para os seus estudos, ele está presente nos seus treinos, nas festas e também nos seus dias difíceis. Ouvir o Spotify virou muito mais do que um simples hábito para muita gente. Virou uma verdadeira rotina. E com cada vez mais pessoas usando a plataforma e adquirindo o plano Premium, mais a receita da companhia tem aumentado. Tanto que pela primeira vez na história, a empresa no passado, que historicamente só dava prejuízo, conseguiu reverter isso e passou a ser uma empresa lucrativa. Claro que esse ainda é um mercado desafiador e com margens muito pequenas. Mas pelo tamanho que a empresa alcançou e pelo gigantesco número de usuários ativos que pagam o serviço Premium, não é de se admirar que esses lucros, que hoje que são meio que uma exceção, passem a se tornar uma regra para a empresa. Para se tornar sócio do Spotify, você pode comprar as ações da companhia pelo ticker SPOT, ou via BDR no Brasil com o ticker S1PO34. Lembrando que essa não é uma recomendação de investimentos. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e deixe aqui nos comentários quais outras empresas vocês querem ver por aqui. Não esqueçam também de clicar no link da descrição para ter acesso ao VP Capital, a maior escola de investimentos e consultoria do país que vai te ensinar a investir de verdade. Eu vou indo nessa, um abraço e falou!